Padre Doutor João Paulo de Mendonça Dantas, que abordará o tema O Concílio de Nicéia e sua relevância cristológica para a Igreja. O Padre João Paulo formou-se em filosofia no Instituto Teológico Pastoral do Ceará, possui graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado em teologia pela Faculdade de Teologia de Lugano, Suíça, além de possuir formação em arqueologia e geografia bíblicas, e ter escrito 7 livros de teologia publicados em português e italiano. Hoje atua como professor de Teologia Sistemática da Faculdade Católica de Belém e da Faculdade de Teologia de Lugano, Suíça, e é membro da Società Internazionale San Tommaso. Com a palavra, o professor doutor Padre João Paulo de Mendonça Dantas. Seja muito bem-vindo. Desde já agradecemos pela sua preleção aqui no nosso Congresso de Teologia. Muito obrigado. Saúdo as autoridades presentes. Imagino que Sua Excelência, o senhor Bispo de Quixadá esteja presente. Quem sabe também o senhor Bispo de Sobral. E gostaria de saudá-los. E saudando-os também, gostaria de saudar todos os senhores professores, todos os senhores alunos e todos aqueles que, interessados pelo tema, hoje se reúnem na Católica de Quixadá para participarem dessa jornada de simpósio teológico. Gostaria de cumprimentar também aqueles que organizaram este encontro, porque é um tema muito importante e nem todos, infelizmente, compreendem a importância e a atualidade deste tema. E graças a Deus, vocês estão, por assim dizer, adiante de muitos, estão buscando aprofundar este tema nestes 1700 anos que nos separam de Nicéia. Enfrentamos desafios talvez ainda semelhantes àqueles que em Nicéia se encontravam, aqueles desafios que a Igreja reunida, por assim dizer, em Nicéia, precisou enfrentar. Bom, o Concílio de Nicéia, o próprio nome da cidade, né? Primeiro, pelo que nós sabemos, tudo indica que o imperador Constantino teria pensado numa outra cidade, cidade de Ancira, para fazer esse primeiro concílio, 325, mas acabou optando, no final, por Nicéia. E a cidade de Nicéia, o nome, encontra sua raiz numa palavra que a gente conhece, né? Normalmente a gente pronuncia Nike, né? No sentido, numa pronúncia americanizada, né? Mas Nick seria essa raiz que significa vitória, né? Muito provavelmente era o que se desejava, né? Obter uma grande vitória nesse concílio contra uma série de dificuldades que afligiam o cristianismo e, consequentemente, também o império. Eusébio de Cesareia é uma grande fonte, né, para esse contexto histórico, para essa descrição que nós mais ou menos conhecemos deste concílio. Ele nos recorda que o início dele foi no dia 20 de maio, ele termina no dia 25 de julho. O imperador se encontra presente tanto no início quanto no final. No início se descreve de modo muito imponente a sua presença, né, de um catecúmeno, mas que, de um certo modo, como imperador, preside, sob um certo aspecto, esse encontro, né? Convoca, concede as facilidades para que os bispos se reúnam nessa localidade e faz aquilo que os alemães chamam, né, de Reichskonzil, um concílio, digamos assim, do reino, né? E concede aos bispos uma facilidade tremenda na época, né?
seria um passe, né, para que eles possam usufruir de todas as estradas, de todas as hospedagens, das carruagens, né, dos cavalos, né, toda a estrutura do império para chegar em Niceia, aquilo que se chama evexio cursus publicus. E é importante também a gente situar dentro de um contexto que às vezes a gente vê um pouco recordado de um modo um pouco errôneo hoje, né? Lembrando que o imperador Constantino, junto com aquele outro que governava junto com ele, né, Licínio, em 313, assina um Édito de Milão, dando a liberdade, né, para a igreja, para a existência da igreja, para o culto público da igreja, a liberdade religiosa, que inclui os cristãos também, e que vai, pouco a pouco, percorrer a estrada até aquele que será o Édito de Tessalônica, em 380, já com Teodósio, que oficializa o cristianismo como religião, digamos, oficial do Império, né? Então é importante lembrar isso, né? O cristianismo não era ainda a religião oficial do Império, gozava de liberdade, mas gozava de uma estima especial do imperador Constantino. Por isso ele, compreendendo a importância do cristianismo, ele convoca esse concílio, né? É importante também lembrar que entre os bispos que estavam presentes, alguns deles até tinham sofrido, né, digamos assim, com as perseguições do Licínio, que antes de assinar o Edito de Milão, o Licínio perseguiu os cristãos, né? Então, muitos bispos que estavam ali gozavam de uma autoridade própria do sofrimento, da perseguição. Estavam sentados ao lado do novo imperador como vitoriosos também, como homens que tinham vencido a prova e que queriam agora ver uma outra vitória, a vitória doutrinal, uma vitória contra aquele mal que afligia a igreja, o império, que é o arianismo. É interessante perceber como a unidade entre o pai e o filho, que acaba sendo a substância do problema ariano, e a própria unidade da pessoa em Cristo Jesus, que vai ser aprofundada mais adiante, ali em Éfeso e também em Calcedônia, eram entendidas como elementos essenciais da unidade da fé cristã. Isso o Catecismo da Igreja Católica nos recorda até hoje, né? Como a unidade da Igreja, ela encontra a sua raiz na unidade trinitária, na unidade do único Salvador. E o imperador intuía que essa unidade do cristianismo era essencial para a unidade do império. Era vital. Por isso ele se preocupava com essa questão. E, por assim dizer, tomava as rédeas dessa ocasião conciliar. Esse concílio ele vai se revelar, e outros vão aprofundar esse tema, como vital para o futuro da igreja, vital também para o futuro do império. Se a gente colocar numa régua assim, cronológica, a gente vai ver que o império vai sofrer muito até o final dele com essas disputas teológicas que vão dividir cristãos e, consequentemente, vão dividir, de certo modo, também o império. A questão ariana, a gente sabe, ela se arrasta por séculos, até, por exemplo, chegar no século VI, na Espanha, a introdução de um filioque, e com todas as consequências que isso vai ter depois também para o âmbito litúrgico, ecumênico. Para a gente entender melhor essa crise também, a gente precisa voltar lá no prólogo de São João.
Lembrando que no ambiente alexandrino, onde Ario se encontra, onde Alessandro, bispo de Alexandria, que se opõe com muita força, zelo contra Ario, se encontra, existia uma estrutura de formação que provinha das figuras de Clemente, de Orígenes, muito bem estruturada, numa escola de Alexandria, onde se entendia o desenvolvimento da formação cristã em 3 grandes etapas. Na primeira etapa, para aqueles que estavam começando, o Evangelho de Marcos era, por assim dizer, o alimento primeiro. Na segunda etapa, Mateus e Lucas davam um alimento mais sólido. E o Evangelho de São João era visto como alimento para os perfeitos, para aqueles que estavam buscando realmente a perfeição já na vida cristã. Daí a autoridade desse Evangelho chama a atenção para isso. E o prólogo de São João é muito importante, porque ele, e o próprio Evangelho de São João, vai ser usado num fundamentalismo bíblico, horário, como fonte de um versículo que ele vai citar e recitar e insistir nele para afirmar a inferioridade do filho em relação ao pai. Né? Mais adiante a gente vai ver esse versículo. Então, o prólogo de São João deixa isso bem claro, né? Temos o Logos no início, esse Logos está junto a Deus, esse Logos é Deus, e por isso ali se afirma bem claramente essa divindade, né, do Logos, ao lado, né, junto à divindade daquele que está, por assim dizer, na origem do Logos, o Pai. E nesse evangelho também se vai falar do Paráclito, se vai dizer que o Paráclito provém do Pai, provém do Filho. Vai estar a base aí da nossa doutrina trinitária, como a gente sabe. Então, chama atenção para a importância desse evangelho de São João, que foi comentado por grandes figuras, como, por exemplo, Orígenes, que é um personagem também chave, porque ele influencia o pensamento de Alexandria, ele se torna um interlocutor para os pensadores, para os padres que vêm depois dele, para o próprio Ario também. O próprio Ario vai ter que enfrentar as posições de Orígenes, de algum modo, porque vai ser questionado a partir delas. E é interessante a gente perceber também que nós temos um ambiente em que existe um esforço tremendo, que hoje parece desvalorizado em certos contextos teológicos, que é aquele de fazer um diálogo muito rico, promissor, mas delicado, entre a Sagrada Escritura e a filosofia grega. Era um diálogo necessário, era uma espécie de enculturação teológica, aonde, sem trair o dado bíblico, os padres da igreja tentavam dizer, numa linguagem mais possível racional e compartilhável com os seus, digamos, compatriotas, com aqueles que falavam grego, provenientes de religiões diferentes ou mesmo, digamos, de âmbitos filosóficos diferentes, eles tentavam expor a verdade da fé, a verdade revelada, que encontra um momento privilegiado na Sagrada Escritura, usando expressões, terminologias, pensamentos, extratos filosóficos gregos. Porém, com uma atenção, normalmente com muita atenção, para que o dado bíblico não seja traído por esse discurso de matriz grega, mas o discurso de matriz grega se coloque a serviço da verdade que encontra numa linguagem bíblica a sua manifestação primeira. Então, é importante a gente entender isso também, o desafio, né? Porque a gente vai ter que falar de terminologias que às vezes são ambíguas, que às vezes dão espaço para 2, 3 interpretações e que causam dissenso, causam divisão.
existe todo um esforço hercúleo dessas figuras respeitáveis para cunhar, por assim dizer, em língua grega, com uma terminologia, digamos, aceitável, do ponto de vista racional, filosófico e teológico, as verdades bíblicas, né? As verdades que têm um sabor bíblico. Era difícil para os primeiros cristãos, por exemplo, conceberem algumas distinções que para nós hoje parecem muito simples, né? Mas, por exemplo, a ideia de uma criação eterna do mundo, uma geração eterna do filho, esses eram conceitos um pouco difíceis para os cristãos. Por isso, alguns distinguiam, e essa ideia eu lanço porque Ário vai, de certa forma, num segundo momento, depois de uma primeira crítica, ele vai tentar defender-se usando essa mesma ideia, vai se tentar fazer uma distinção quanto à existência do verbo, à existência do logos e a sua relação com o pai da seguinte forma, né? Buscando se dizer que ele tem uma existência eterna, sim, se poderia falar disso, mas se fala de uma existência quase que potencial. Ele está em potência dentro do Pai eternamente. Mas chega um momento que o Pai, por assim dizer, gera o Filho, realiza o Logos, opera para que o Logos exista, né? Então, veja que se tenta distinguir uma existência que nós usaríamos um pouco o pensamento aristotélico, que não estava tanto na crista da onda nesse momento, pelo menos nesse ambiente cristão de reflexão ainda não, mas o verbo como potencialmente presente já no Pai, mas ainda não existente em ato, porque o Pai ainda não tinha tomado a decisão, agido com a sua vontade para gerar o Filho. Então, Ário vai tentar, por exemplo, recorrer a esse tipo de fundamentação, por assim dizer, para tentar justificar o fato de que houve um tempo em que se poderia dizer que o verbo não existia em ato, não existia, mesmo que em potência ele já existisse, entre aspas, em Deus. O risco da distinção do logos da pessoa do Pai era falar, qual era o risco? Era falar de um segundo Deus, um Deus, de certo modo, menor, um Deus subordinado ao Pai. Por isso se dizia que o Filho, se tentava dizer que o Filho não estava separado do Pai, nem era uma fração do Pai, ou seja, a sua geração nem dividiu e nem diminuiu a essência divina do Pai. Existia uma visão muito, por analogia, a partir da nossa experiência material, a ideia de que se eu, por exemplo, vamos falar assim bem concretamente, né? Um homem tem a semente da vida no seu sêmen, no seu sêmen. Então, na hora que ele, por exemplo, tem uma relação sexual com a sua esposa, a sua semente cai ali e vai dar, digamos, origem à vida. Então, houve um fracionamento do homem. O homem perdeu algo que ele tinha. Estava dentro dele, agora não está mais. Então, se tinha medo de dizer que o pai, para gerar o filho, perderia algo de si. Seria fracionado, seria diminuído. Isso ia contra uma tendência, né, que defendia, né, essa primazia do pai, essa monarquia, né, do pai. E se tentava, então, defender, como Ário, por exemplo, tenta defender essa verdade com todas as forças, e por isso acaba incorrendo
em vários erros a partir da falta de capacidade de conectar as diversas verdades. Defendendo uma só verdade, ele acaba esquecendo outras e comete o erro do herético, né? Normalmente o erro do herético é esse, né? Absolutizar uma verdade em detrimento das demais. Perder a visão, né, da verdade como um todo revelado, né? Com essa revelação que nos oferece uma verdade, onde existem dentro dela várias verdades conectadas e hierarquizadas também. Então, contra essa concepção, nasce uma tendência também, né, por outro lado, a conceber o Cristo como uma espécie de super messias judaico. Vou explicar. Ou seja, de um lado, se tenta elaborar uma teologia do Logos, onde o Logos está unido ao Pai, provém do Pai, mas o perigo desse discurso é diminuir o Pai por causa da geração do Logos. A geração do Logos, mal entendida, poderia ser vista como algo que diminui o Pai, né? Por outro lado, se pode tentar construir um pensamento a respeito de Cristo a partir da humanidade dele, ou seja, de uma espécie de super messias judaico, vamos chamar assim, um simples homem, mas porém muito reto, muito justo, muito bom, muito temente a Deus, que num certo momento recebe, por assim dizer, o Logos divino e é adotado pelo Pai, no momento, por exemplo, do batismo, e essa figura humana, ela recebe um quê de divino, esse Logos, que é o Logos que, de certa forma, o une ao Pai e o faz participar da sua divindade como uma espécie de filho adotivo. A gente sabe que o adocionismo, né, é que a figura de Teódoto de Bizâncio é muito importante, ainda no final do século II, vai ser condenado pelo Papa Vítor, né, no ano 190, mas que vai voltar sob outras vestes, como, por exemplo, que é o caso mais conhecido normalmente, é Paulo de Samosata, tá? Onde justamente o filho é apresentado como possuidor dessa força divina, desse logos divino, que o torna, de certo modo, divinizado, né? Um certo modo, portador, né, de Deus. E o Paulo de Samosata vai usar uma expressão que vai aparecer lá no Concílio de Nicéia, por isso que eu estou falando dele. Ele vai usar, nesse momento, a expressão homoousios, porém com um outro sentido. Qual é a ideia do Paulo de Samosata? É que esse homem, esse super messias judaico, esse grande homem adotado por Deus que recebe o Logos, esse grande homem, por causa do Logos, ele tem, de certo modo, uma semelhança muito grande com o Pai. Ele se torna um filho. O filho é a imagem do Pai, né? Isso é um pensamento filosófico muito corrente, né? Já presente até em São Paulo, né? É a imagem do Pai, o Filho, né? E por isso ele vai usar essa expressão homoousios para dizer que os dois não se distinguiam. Não no sentido, talvez, da nossa filosofia atual, mas no sentido de que esse Logos mantinha esse homem justo, esse super Messias, unido ao Pai, unido a Deus, né? E isso também vai merecer a condenação. No Sínodo de Antioquia, 268, esse pensamento, né, elaborado por Paulo de Samosata, vai ser também condenado. Porém, a expressão homoousios, ela fica, mas fica aí, errônea, né? Não tem o sentido do Concílio de Nicéia. Bom, então, continuando nessa história que nos leva a Nicéia, é interessante que a gente vê também que vão surgir outros erros nessa busca de acertar, do acerto, né? Então, para evitar os problemas relativos a diversas pessoas nessa conexão dentro de um horizonte de divindade,
que pode nos conduzir a um subordinacionismo ontológico, por exemplo, ou seja, a três pessoas divinas em graus, com graus de divindade diferentes, como é o caso do arianismo, por exemplo, vão surgir também, vai surgir uma tendência que a gente poderia chamar de modo largo, né? Modalismo. Onde, por exemplo, as pessoas vão ser reduzidas a modos de expressão da única pessoa divina. Então, o filho seria o modo de expressão do pai. Esse seria o patripassianismo, por exemplo. Ou o modalismo mais clássico, né? Onde Deus usaria vestes de pai, de filho, de Espírito Santo, segundo as circunstâncias, para revelar aspectos do seu ser e nos dá a verdade que precisamos para percorrer o caminho da salvação. Então, essa é uma outra estrada também errônea, né? Também que nos leva ao erro. Origens, ele vai ser outra figura que vai acertar por um lado, errar por outro, mas que vai ter que ser um interlocutor importante no nosso caminho de compreensão de Nicéia. Porque Orígenes, a gente sabe que ele está no ambiente de neoplatonismo, e ele conhece também o médio platonismo, com toda a sua força dogmática, vamos assim dizer, e normalmente ele é associado ao que nós chamamos de logos, a teologia do logos, né? Tanto que normalmente quando a gente descreve as escolas de modo um pouco paradigmático, a gente fala da escola de Alexandria com aquele esquema, né? Logos, sarx, e falamos da escola de Antioquia com aquele esquema logos, anthropos, que vai dar a problemática lá de Éfeso, do nestorianismo, etc. Porém, alguns tentam acusar, por exemplo, o Ário, faço uma observação aqui, porque Ário teve um professor chamado Luciano, e Ário começou a estudar, vamos assim dizer, lá em Alexandria, depois ele vai para Antioquia. E aí alguns falam, ele então foi muito influenciado pela escola de Antioquia, e o Simonetti e outros pesquisadores, e aí eu até agradeço que eu tive a oportunidade, caro Dom Vasconcelos, se o senhor estiver por aí, né? Me recordo muito bem que o senhor colocou à minha disposição algumas das obras que o senhor trouxe de Roma, né? Do Manlio Simonetti, que me foram muito úteis, por sinal, nesse momento, para preparar essa conferência. Então, eu agradeço muito ao senhor por essas fontes que o senhor colocou à minha disposição. Então, é interessante que o Simonetti e outros, como Pietri, eles falam de que, na verdade, a escola de Antioquia ela só vai se firmar como tal depois do Concílio de Nicéia. Existia já um ensaio, mas assim, aquela visão de uma leitura da Sagrada Escritura muito literal, ao contrário de Alexandria, que era muito alegórica. Esse discurso é discutível, segundo vários autores, e porque existia também espaço para alegoria na busca da exegese em Antioquia, e o próprio Orígenes, que é da escola de Alexandria, era muito atento também à filologia. Né? Ou seja, ele não era somente um homem alegórico na sua interpretação da Sagrada Escritura, ele propunha e valorizava também o sentido literal do texto. Né? Mas bem, eu digo isso por quê? Porque Orígenes, ele vai, na escola de Alexandria, vai estar associado a essa ideia de quê? Logo sarx. E logo aqui a gente vai ver que sarx, carne, a gente sabe que no sentido bíblico significa o homem por inteiro. O homem por inteiro, no discurso grego, seria corpo e alma, né? No sentido bíblico, essa distinção é um pouco estranha ao mundo judaico. O mundo judaico vai falar do homem por inteiro, pode até falar do homem como alma, o homem como nefesh, por exemplo, nefesh, ou o homem como basar, como carne, né? Só que, quando eles usam esses termos, eles estão querendo reduzir a matéria ao espírito. Eles estão querendo enfatizar aspectos da humanidade. Ou seja, o homem inteiro, com a sua dimensão física e transcendente, espiritual, enfatizando, por exemplo, quando usa o termo corpo ou o termo carne, o aspecto da criaturalidade, da fragilidade,
da caducidade, ou seja, o fato que a pessoa é frágil, pode morrer a qualquer momento, é apenas uma criatura diante da grandeza do Criador. Enquanto, quando se fala da criatura, do homem como nefesh, como espírito, seria o homem nessa dimensão transcendente, o homem que é capaz de conhecer a Deus, que é capaz de amar a Deus, que é capaz de se relacionar com Deus, etc. Então essas duas coisas se conjugam com expressões diferentes, mas que querem dizer o homem por inteiro. Enquanto no mundo grego não era bem assim, nós sabemos, por causa da matriz platônica de pensamento. Então, o Orígenes, ele, ao elaborar essa ideia de logos, sarx, ele vai deixar de lado, ou vai criar um problema, né? A questão da alma, né? Por quê? Porque ele tem outros problemas, né? Tem vários problemas, e tem várias soluções também. Mas um dos problemas dele é que ele fala da pré-existência da alma, né? Então, na obra Periarchon, sobre os princípios, ele vai propor como hipótese, né? Que as almas existem já antes da nossa existência encarnada e que houve uma espécie de pecado original lá no mundo espiritual e por causa desse pecado original, a queda, na verdade, é o fato de que nós precisamos nos encarnar. Precisamos assumir corpos e enfrentar aqui o vale de lágrimas e, se Deus quiser, com a ajuda do Cristo, a gente consegue voltar lá para o mundo espiritual e ficar livre, assim, de certo modo, do cativeiro da matéria, né? E o Orígenes, então, ele vai apresentar a alma como uma solução, me perdoem a expressão um pouco vulgar que eu vou usar, popular, né? Mas para a gente entender, como uma espécie de solução sanduíche. Eu vou explicar por quê. Porque, de um lado, ele fala da existência do Logos, daqui a pouco eu falo um pouco mais como ele entende o Logos. Do outro lado, ele fala da existência do corpo, o sarx, do homem, né? Então, o Logos vai se fazer carne. Mas como é que o Logos, que é divino, vai se unir à corporeidade humana, que é tão, digamos assim, baixa do ponto de vista ontológico, né? Tem um hiato muito grande, né? Aí ele responde com muita clareza: graças à alma. A alma ela vai unir, ela vai compor esse ato, né? Enquanto elemento espiritual, ela tem algo de semelhante com a divindade, então por isso ela pode ser assumida pelo Logos. O Logos toca a alma, mas o Logos não tocaria a nossa corporeidade diretamente. E aí a nossa alma, sendo uma realidade criada, ela toca o corpo, que é uma realidade criada, então a alma ficaria como uma espécie de recheio do sanduíche, né? Ela uniria o Logos de um lado ao nosso corpo do outro. E só que essa visão de alma dele, a gente sabe que é fundamentalmente inaceitável, né? E por causa disso, ele vai criar um grande problema, que é o problema da alma dentro da cristologia. Por que eu digo isso? Porque às vezes a gente logo diz assim: o que é o arianismo? Simplificando, seria negar a divindade do Cristo? Mas na verdade, o arianismo nega a humanidade, nega a divindade do Cristo, nega tudo. Porque nega a humanidade do Cristo também. A mesma questão que aparece mais tarde com Apolinário, que vai ser resolvida em Constantinopla, o problema já está em Ário. Porque quando o Ário vai falar do Cristo, ele vai falar que o Cristo fundamentalmente é esse esquema, é Logos, Sarx. E cadê a alma? Não tem alma. Ele tira a alma. E o Logos vai fazer o papel da alma. Por quê? Porque agora o Logos já não é divino como Deus. Esse Logos também foi, por assim dizer, houve um tempo em que ele não existia e ele foi gerado pela vontade do Pai. Como a ideia de geração e criação, essas duas expressões não estavam muito distintas na época, então, no fundo, não teria tanto problema, na visão dele, colocar o Logos assumindo a nossa corporeidade. E evitaria toda a problemática de ter em Cristo o quê? Dois princípios espirituais. Dois princípios espirituais, por assim dizer, criados, né? Mesmo que o Logos, na hierarquia da criação, estivesse acima da alma humana, mas são dois princípios fundamentalmente criados e que poderiam entrar em conflito dentro digamos assim, como sujeito de atuação por meio do corpo, da corporeidade de Cristo. Então, quer dizer, nós temos um problema cristológico bem claro aqui,
que diz respeito à questão da alma do Cristo. E que esse problema vem, na verdade, da resposta problemática que Orígenes tentou dar a ele, e também do problema diário, da concepção diária de Logos, que é distinta de Orígenes, e, portanto, ele pode unir o Logos com a corporeidade diretamente. Afinal de contas, o Logos também, entre aspas, é criado. A gente vai explicar isso um pouquinho melhor hoje ou amanhã, né? Porque amanhã me parece que eu também tenho uma conferência, a gente vai tentar concluir todo esse assunto, se Deus quiser, amanhã também. Então, vejam que um outro problema que a gente também tem, tanto na época de Orígenes quanto na época de Ario, é o problema terminológico dos termos usia e hipóstases. Porque usia, que hoje a gente traduz muito claramente, substância, depois dos padres, digamos, os padres capadócios e do Concílio de Constantinopla, fica praticamente acertado que na teologia usia quer dizer substância e hipóstase quer dizer pessoa. Só que nós estamos falando em origem século III, em Ario também, ainda não existia essa clareza terminológica. Portanto, usia podia ser usado como essência no sentido do gênero humano, por exemplo, a usia humana, ou a usia poderia ser usado como a usia de um indivíduo, a usia do padre João Paulo, a usia do Vasconcelos, por exemplo. E isso cria uma insegurança, e isso dá espaço a interpretações muito diferentes uma da outra. Imagina homoousios entendido de um jeito, a partir de usia no sentido substância divina, no sentido amplo, ou homoousios entendido a partir da usia como a substância de uma pessoa. Então, quando eu digo que o filho é homoousios do pai, se eu pensar na substância do pai, então o filho seria, de certa forma, se confundiria com o pai, né? Qual seria a distinção exata entre o filho e o pai? Teríamos um problema aí. Então, quer dizer, também temos esses desafios que eles precisam enfrentar, e o próprio termo hipóstase também servia a uma dupla interpretação, também era possível rever essa problemática no discurso sobre a expressão hipóstase também. Bom, então, Ario, ele se forma em Alexandria, vai estudar depois com Luciano lá em Antioquia, ele já tem alguns probleminhas, né, de ortodoxia, vamos assim dizer, ele é um pouco pró-cisma, né, já tem uma tendência assim, mas ele também é dotado de um certo carisma, né, que é aquele de apresentar as verdades através de poesia, através do canto, e ele consegue apresentar as ideias dele de uma forma muito simples e unida ao canto mnemônica, ou seja, as pessoas aprendiam o que ele ensinava. É o perigo da música, né? A música pode ensinar a ortodoxia, pode ensinar também a heterodoxia, né? Se ela não for ortodoxa, né? E ensina com facilidade depois, porque as pessoas associam com a melodia, vão aprendendo, vão repetindo e vão transmitindo isso para outras pessoas. Era uma figura ascética, como a gente sabe, que andava, né? Diz as descrições como a túnica, uma espécie de escapulário, um tipo monástico, uma vida de oração e etc. E, porém, com esse carisma, mas um tipo que não tinha medo também de defender as suas ideias, inclusive de endurecer nas suas posições até diante das autoridades eclesiásticas, como, por exemplo, do seu bispo, Alessandro, né? Entre 318 e 319, ele, vamos assim, a crise se amplifica de pensamento, e o Concílio de Alexandria, em 320, o excomunga, mas isso não consegue colocar um ponto final na história, porque muitos vão defendê-lo. Ele tem amigos e invoca o auxílio dos seus amigos, e a sua posição parece correta e para alguns, e uma parte do povo também parece partilhar dos seus pensamentos, também, inclusive graças os seus textos, e ele defende as suas ideias através das suas cartas, também, inclusive, cartas dirigidas ao próprio bispo Alessandro, né? E por causa dessa situação, chega um ponto que o imperador precisa intervir, porque
parece que está se aproximando da degeneração, essa crise. E aí temos descrições diferentes. Por exemplo, Hilário de Poitiers fala que 318 bispos se reuniram. Esses 318, alguns comentadores dizem que talvez seja o número dos servos de Abraão, né? Lá em Gênesis 14:14. E aí, se Hilário de Poitiers teria mirado um pouco essa passagem bíblica para dar esse número, porque Eusébio fala de um número um pouco menor. Eusébio participou do concílio, fala de 250, enquanto Atanásio e o próprio Constantino falam de em torno de 300 bispos, né? Mas o fato é que a maioria era oriental, a língua foi o grego, e estavam presentes, isso é importante, todas as correntes teológicas da época, né? Então a gente tinha, por um lado, os subordinacionistas, assim, como Eusébio de Nicomédia, tinha o pessoal da palestinense, como Eusébio de Cesareia, tinha os adversários de Ario lá, como o próprio bispo Alessandro de Alexandria e Macário de Jerusalém, e tinha ferrenhos antissubordinacionistas, como, por exemplo, Marcelo de Ancira. Então você tinha várias correntes, não era uma coisa assim, só dois grupos, não, né? Tinham 4, 5, talvez, grupos ali, e que o diálogo precisava ser muito preciso para que gerasse uma certa unidade entre eles contra erros grosseiros, como, por exemplo, aquele diário. A escritura sagrada foi bastante invocada por eles, evidentemente, e alguns símbolos de fé que já existiam nas dioceses também eram recordados como uma espécie de regula fidei para os trabalhos dos padres, dos padres conciliares, né? No final, o texto que foi produzido, né? Por exemplo, o credo niceno e também o anátema que segue o credo, né? O texto do anatematismo que segue o credo, ele é inaceitável para Ário e para os seus discípulos, os seus mais amigos, mas também alguns que estavam ali, por mais que não fossem arianos, também não é que concordaram com todas as expressões escolhidas para digamos, o concílio de Nicéia, para essa exposição da verdade contra Ário feita pelo concílio de Nicéia, né? Graças a Deus eu vi a beleza da programação de vocês e parabenizo quem organizou. Vai ter um professor que vai falar dos cânones, né, desse concílio, e chama a atenção só para a questão da data da Páscoa, né, que é algo que até hoje a gente está precisando, né, ainda dialogar e conversar sobre isso. Papa Francisco chamou atenção para isso, nesse ano que a gente, coincidentemente, né, 1700 anos depois, a gente celebra a Páscoa junto com os orientais, que grande alegria, mas já era na época uma questão que feria a unidade dos cristãos e que precisava ser resolvida, né? E lembro também que no próprio credo, assim, talvez eu não vá falar isso mais adiante, mas quando se fala do Pai, se usa alguns símbolos, se usava uma expressão assim: o Pai, ele é o fundador da criação, o fundamento da criação. Essa seria a ideia, né? Então se usava o termo quitistes. E aqui se faz uma opção muito bacana, que é poietes, ou seja, o Pai é aquele que faz a criação, aquele que, digamos, realiza a criação, ou seja, o Criador. Se usa uma expressão bem mais clara, né? Pareceu aos padres conciliares bem mais clara, que se torna tradicional, para falar desse papel do Pai, né? E realiza a obra criadora, né? Se a gente fizesse uma perguntinha assim, qual foi o grande erro diário, né? Eu diria, são vários, né? Mas um deles é o fundamentalismo bíblico. Ele fica citando, por exemplo, eu já falei de João, né? João 14:28. Então, o Pai é maior do que eu, né? A gente escutou esses dias agora, ou recentemente, essa expressão na liturgia. E Santo Agostinho, infelizmente, não estava, né, vivo para dar uma boa resposta para ele, mas a gente sabe que Santo Agostinho, comentando os Salmos, vai dar uma bela resposta de como a gente deve entender as palavras de Cristo sobre ele mesmo, como possam ter 3 tipos de significado, né? Cristo pode falar dele enquanto Deus, dele enquanto homem, né? E dele enquanto Christus totus, né? Na sua união com a igreja, né? Então, o Pai é maior do que eu. Santo Agostinho nos ajudaria a entender isso, mas não contamos com ele na época. E por isso ele usava essa frase para dizer a inferioridade do filho. E usava Provérbios 8:22 para dizer que o filho
era, digamos, a sabedoria, aquela sabedoria profetizada no Antigo Testamento, era a imagem do Filho, ou seja, uma sabedoria que foi criada por Deus e que, junto com Deus, participa da criação de todas as coisas, né? Essa sabedoria seria o Filho, o Logos. Então, aqui tem fundamentalismo bíblico. Ele não consegue associar, por exemplo, esse texto de João 14, 28 com todos os textos que nós temos no Evangelho de São João, só para ficar no Evangelho de São João. Quando Jesus, por exemplo, fala, eu e o Pai somos um, que vocês sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai, né? Eu não faço nada sem o Pai. Então, tem vários textos que, se fossem levados em consideração, minimamente, né? Amenizariam o entendimento fundamentalista da interpretação de João 14, 28, como faz Ário, né? Então a gente vê um fundamentalismo bíblico, isso é importante a gente lembrar, porque ainda hoje a gente vê problemas ecumênicos a partir de fundamentalismo bíblico. Existem, ainda hoje. Filosofia imprópria, ou seja, ele pega uma filosofia de matriz platônica, e esse não é um problema em si, mas o problema é como eu faço esse diálogo entre filosofia e teologia. Porque o teólogo ali não tem problema, ele pode até colher elementos filosóficos que sirvam instrumentalmente para o discurso teológico dele. Mas ele tem que fazer isso com o quê? Com o discernimento. Precisa da palavra aí, prudência e discernimento. E a regula fidei, a luz da fé, a lumen fidei também, deve iluminar esse processo. Ele não deve diminuir a fé para ser fiel à filosofia, mas ele deve colocar aquilo que a filosofia pode nos oferecer a serviço da exposição, da compreensão e da exposição da fé. Né? Isso é um papel delicado, bonito e nobre do teólogo também, né? E, infelizmente, o Ário não faz isso. Às vezes a gente ouve críticas, você pegar, por exemplo, a obra escatológica do Ratzinger, ele lança esse problema falando de corpo e alma, né? A escatologia, né? Ele lança esse problema porque ele diz que muitas vezes os protestantes, Karl Barth, por exemplo, fazia críticas como essa, eles acusam o catolicismo de ter se helenizado, traído, de certa forma, a Bíblia para se helenizar. E, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? O catolicismo fez com enculturação. A verdade bíblica foi preservada com uma linguagem, vamos assim dizer, helênica. Enquanto, na verdade, Ário é um exemplo de traição. Ele trai realmente a verdade bíblica, adotando cegamente princípios do médio platonismo, do neoplatonismo, que, de um modo sem discernimento, sem prudência, certo? Então, já falei do problema cristológico relativo à alma do Cristo, ou seja, Ário também nega a humanidade do Cristo, mas ele é mais conhecido porque ele nega a divindade, né? Porque ele apresenta um subordinacionismo ontológico, ou seja, o Filho não é Deus como o Pai, o Filho não está no mesmo patamar do Pai de divindade, né? E a gente precisa aprofundar um pouquinho isso. Já dissemos o problema das expressões usia, hipóstases, e já falamos também da dificuldade de distinguir a ideia de criar, de gerar, e porque não eram muito clara a diferença. A superioridade do pai era clara, segundo Ário, pelo fato de que ele fosse sem princípio. Ele usava duas expressões para falar isso, né? Ele usava a expressão anarcos e usava também a expressão mais comum do nosso curso de Cristologia, que é egenetos, né? Ou seja, agênetos ou egenetos, que ele não tem um princípio, não tem origem, né? Então, é Deus não originado. O Filho é Deus, sim, mas ele tem a sua origem no Pai. O Espírito Santo é Deus também, mas tem a sua origem no Pai e no Filho, né? Mas o Pai não. E isso é muito importante, porque isso vai dar todo o nosso discurso sobre missão, né, de Santo Agostinho em diante, vai estar baseado, já tem missão do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não tem missão do Pai. Por quê? Porque a missão, ela diz o quê? As processões. E como o Pai não procede de ninguém, então o Pai não pode vir em missão. Isso coloca uma série de questões para a gente também na nossa vida espiritual. Mas bom, vamos pular essa parte daí e vamos tentar concluir, porque me parece que o tempo já estamos meio-dia e 15, me disseram que até meio-dia e meio, mas vamos tentar terminar em umas 5 ou 7 minutos. De toda forma, amanhã
eu vou estar de novo com vocês e, de repente, se houver alguma pergunta, a gente pode... vamos levar um espaço maior para perguntas amanhã, não se preocupem, viu? Então, a superioridade do pai era clara pelo fato de que fosse, sem princípio, anarcos ou egênetos, enquanto o filho provém do pai, e tendo ele como seu princípio, ele é claramente, segundo Ário, inferior ao pai. Na visão médio-platônica, só um poderia ser o único, a mônada do qual tudo provém, ou seja, o pai. Ou seja, o princípio de todas as coisas e o verdadeiro Deus. Então, se o filho provém do pai, evidentemente ele não pode ser, digamos, essa mônada que está na origem de todas as coisas. Ele é gerado. Então, ele é apresentado, digamos, por Ário, como absolutamente não podendo ser coeterno. Ele é gerado, então tem uma espécie de origem. Se tem uma origem, ele não é eterno. Essa é a visão de Ário, né? Então, o filho, ele é gerado como? Ele não é gerado, porque Orígenes fala que ele é gerado, né? Mas Orígenes torna clássica uma expressão muito bonita. Ele diz assim que o filho é eternamente gerado pelo pai. E é gerado da substância do pai. E aí o Ário diz, não, absolutamente, Orígenes está errado, eu tenho que corrigi-lo. Ele é gerado, mas não da substância do pai. Ele é gerado do querer do pai, da vontade do pai. O pai é que, num certo momento, disse, eu quero agora gerar o filho. Por quê? Porque daqui a pouco eu vou querer gerar, entre aspas, vou querer criar, gerar e criar. Lembre que não é muito clara a distinção. Daqui a pouco eu vou querer criar todas as coisas. Eu quero o Logos aqui ao meu lado. Eu quero o Filho ao meu lado, para fazer todas essas coisas. Provérbios 8, 22, né? Então, por isso o pai, num ato de vontade, diz, agora eu vou gerar o filho. Agora, lembre-se daquilo que eu disse no início. Ele foi criticado, então quer dizer que você está dizendo que ele não existia? E ele no início vai dizer, absolutamente, estou dizendo exatamente isso. Ele não existia. Houve um tempo em que o verbo não existia, o filho não existia. Depois ele vai começar, os discípulos dele vão tentar amenizar essa expressão e vão dizer assim, não, atenção, o que a gente quer dizer é que ele não existia em ato, ele existia em potência, lá no pai, já está ali no pai em potência, mas ainda não em ato, porque precisou a vontade do pai para que passasse de potência a ato, por assim dizer, para que ele, digamos, fosse gerado efetivamente, certo? Então, gerado, o filho não pode ser coeterno com o pai. O filho não é gerado da essência, mas ele é gerado da vontade do pai. Isso influencia diretamente o credo niceno, como a gente vai ver também amanhã, provavelmente. Ele não aceita a posição de Orígenes do filho gerado eternamente pelo pai. O filho, segundo Orígenes, encontraria no pai o seu arquê ontológico, mas não o seu arré, o arquê cronológico. Ou seja, o filho teria o pai como origem ontológica, mas não uma origem cronológica. No caso de Ário, o filho vai encontrar no pai a sua origem ontológica, mas também uma origem cronológica. Porque, de certa forma, é no momento em que o pai deseja fazer o filho, é que o filho vai ser gerado. Certo? E isso já, digamos, no momento que precede, por assim dizer, a criação. Então, Ário afirma que o filho era gerado antes do tempo. Ele fala de acronos. Então, ele fala antes do tempo, porque o tempo está associado à criação do mundo, né? Do mundo visível. E aqui nós estamos num patamar ainda superior. Pois foi anterior ao tempo e à criação do mundo. E é por isso que, quando ele vai ser mais tarde criticado, vão dizer, poxa, então você nega que o Logos seja Deus? E então, como é que fica Tomé lá no Evangelho de São João? Meu Senhor e meu Deus. Porque atenção, né? Então o Ário vai tentar dar uma resposta. Ele não é exatamente Deus como Pai. Mas ele está num ponto tão alto, ele está numa magnitude, ele tem uma magnitude tão grande, né? Tendo sido o primeiro gerado, né? Antes da criação de todas as coisas, tendo participado da criação de todas as coisas junto com o Pai, que é para nós,
É como se ele fosse Deus. É como se fosse uma divindade relativa, não absoluta, mas relativa para nós. É como se nele nós víssemos algo de Deus, desse Deus transcendente, desse Deus que eu não posso talvez ter acesso a não ser por ele, mas nele eu vejo algo de Deus. Então, de certa forma, ele é um reflexo de Deus para nós. Então, ele vai tentar se defender dessa forma, dizendo que a gente poderia chamar o Logos de Deus, mas não porque ele tem o mesmo nível ontológico do Pai, mas porque, relativamente a nós, é como se ele fosse mais do lado de Deus do que do nosso lado. Estivesse mais para lá do que para cá. E nele nós pudéssemos contemplar, de certa forma, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, pudéssemos contemplar, digamos, essa transcendência divina nesse ser gerado do verbo, em vista, de certa forma, isso aí entra um pouco, né, o pensamento de uma outra escola filosófica também, que a gente tem que levar um pouco em consideração também, porque o médio platonismo junta essas coisas, que está até muito na moda hoje, que é o pensamento dos... Meu Deus, como é que se chama? A escola da busca da... Oh, meu Deus, agora me fugiu o nome dessa escola. Hoje a gente vai na livraria e está encontrando o livro direto deles. Bom, que são os... Estoicismo, né? Então o estoicismo tinha uma visão de logos como um princípio ordenador de todas as coisas. Ou seja, precisava ter o logos para que o universo fosse ordenado. Então, quer dizer, no médio platonismo vai ter essa ideia, vai colher essa ideia do estoicismo e vai conjugar com elementos do platonismo, né? Isso é uma característica do médio platonismo, como a gente sabe também isso. Bom, e aí eu diria, para a gente terminar, então, nossa visão de hoje, assim, né? Se o filho fosse gerado da essência do pai, isso significaria, segundo Ario, uma espécie de divisão do pai, ou seja, um fracionamento do pai. A gente até já explicou isso também. Por isso, o filho foi gerado da vontade do pai, né? O pai que livremente optou, eu vou fazer o filho. E esse pensamento que eu disse, né, que o filho poderia ser Deus para nós, essa ideia do para nós é uma ideia que vai voltar no protestantismo também. Ou seja, uma visão assim do Bultmann, a gente poderia falar de Lutero, poderia falar de Bultmann, de uma certa visão existencial, né, das coisas. É como se ele propusesse assim olha, não fique tão preocupado com a reflexão ontológica. Para nós, digamos assim, no dia a dia, a gente pode chamá-lo de Deus. Para nós, para a nossa vivência da fé, ele pode ser colocado e apresentado como Deus. Não fique tão preocupado se tem fundamento ontológico ou não isso. O importante é essa visão existencial desse Deus para nós, que influencia e que nos guia, que nos ilumina no nosso caminho. Isso se aproxima muito da posição de Lutero em certos aspectos e também da posição de Bultmann em outros, né? Bom, o filho foi gerado... Sim, na visão dele, então, veja que também tem trindade na coisa. O Espírito Santo, por logicamente, estaria num nível abaixo do Logos. Então, o Logos estaria um nível abaixo do Pai, e o Espírito Santo também teria sido, por assim dizer, produzido, né, pelo querer do Pai, e estaria num nível abaixo do Logos. Então, realmente seria um subordinacionismo ontológico aqui. Isso vai explodir mais tarde com os problemas com os pneumatômacos, Concílio de Constantinopla, Basílio de Cesareia, etc. Bom, quanto ao credo, eu vou deixar para amanhã. Então, amanhã eu vou comentar, digamos, vamos pegar o texto do credo, né? Vou compartilhar com vocês o texto do credo. Nós vamos vendo no credo como isso tudo vai repercutir no texto, né? E faço logo uma observação, que o credo niceno não é que ele virou normativo para todas as igrejas depois, né? Ele foi feito para que todos ali presentes percebessem a unidade das decisões, né? Pudessem
Inclusive, ele foi feito por um grupo pequeno de teólogos, né, se diz, né, que é um grupo menor de teólogos, mais restrito, que tentou organizar um credo possivelmente partilhável, que pudesse ser acolhido pela grande maioria dos participantes do concílio, que tinha padres também, tinha, vamos dizer assim, monges, bispos, né, metropolitas, né? Então, era um grupo bastante variado, né? Como a gente já disse, com posições teológicas também bastante variadas. Então, esse credo, ele foi um texto para a unidade daquele momento, daquele concílio. Mas ele não virou normativo para as igrejas, né? Que toda igreja agora precisa rezar o credo niceno para... Mas ele virou um ponto de referência, certo? Agora, esse ponto de referência ele vai se tornar mais forte depois de Constantinopla, porque veja que os padres de Constantinopla, o que vão fazer o processo? Vão pegar o credo de Nicéia e vão enriquecê-lo com as questões próprias do seu tempo, né? Ou seja, combatendo o apolinarismo, combatendo os pneumatômacos, eles vão elaborar um credo em cima daquele de Nicéia, aperfeiçoando, por exemplo, o ditado sobre o Espírito Santo, e aí sim esse credo vai ganhar, digamos, um valor, de certa forma, normativo, litúrgico, para a igreja no Oriente e também para nós no Ocidente, né? Então, não foi ainda em Nicéia que esse credo, digamos, se difundiu e se tornou parte da nossa liturgia. Ele vai fazer esse caminho depois de Constantinopla, onde o texto de Nicéia vai ser, vamos assim dizer, aperfeiçoado pelas decisões de Constantinopla e vai se tornar normativo. Bom, então o resto a gente vai ver amanhã. Tá bom? Eu espero que vocês tenham entendido um detalhe, né? Como Cristologia e Trindade andam juntas. E isso na teologia contemporânea é uma tendência. A gente tem que estudar esses dois tratados muito conectados, porque às vezes a gente quer reduzir Ário só a questão da Cristologia, mas no fundo o problema também é trinitário, porque é na relação pai-filho que, de certa forma, brota o erro cristológico. Ou seja, é numa perspectiva errônea de teologia trinitária que vai nascer um problema cristológico grave que coloca em risco a unidade da igreja e também o bem-estar, a paz, a pax do Império Romano. Obrigado. E estou aberto a perguntas, a questões, ponderações, críticas também. Muito obrigado, Padre Paulo. Excelente palestra, preleção. Nosso centro universitário, a organização do nosso congresso, agradece ao Senhor pela disponibilidade e por ter partilhado a sua experiência, também o seu saber, que muito contribuiu para o nosso. Queremos dizer a todos que, infelizmente, dado o horário, pelo atraso, nós não faremos perguntas, não abriremos para perguntas neste momento. Então, se você tem alguma pergunta a fazer ao padre, amanhã ele vai estar conosco, né, novamente. Você anota a sua pergunta, amanhã nós abriremos para as perguntas. Padre, muito obrigado, que Deus abençoe cada vez mais o Senhor, a sua vocação, e também, desde já, mais uma vez, agradecemos pela a sua presença, mesmo que virtual, no nosso congresso. Até amanhã. Eu que agradeço de coração o convite aos que organizaram o congresso. Saudação ao Dom Aurélio, a Dom Vasconcelos e a todos os demais que participaram deste momento. Me honra muito a presença dos senhores e peço desculpa por qualquer coisa, se faltou alguma clareza, mas tenho certeza que com as perguntas dos senhores amanhã, aquilo que não tenha sido muito claro vai ficar mais claro. Obrigado. Obrigado, Padre. Para alguns avisos. Lembramos que vocês deverão portar sempre o kit